Fala, meus queridos, o presidente Bolsonaro, ele é refém de um narcoestado. Essa é a pura verdade. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Alexandre de Moraes querendo cobrar o governador do Rio. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem colocou o Alexandre de Moraes responsável pela segurança pública? Ninguém sabe. Meu amigo, tem uma bomba. O Lula cai do Presidente Lula cavalo. não logrou Corina Machado vai para cima do Lula e diz que não aceita esse incompetente tentar fazer uma intermediação entre Venezuela e Estados Unidos. O chamou de incompetente, mostrou com provas pontuais que Lula não tem capacidade. Vamos falar sobre isso. Os de 20, 30 segundos. Governadores se juntam em defesa da polícia, defesa da justiça, defesa do povo brasileiro. Os governadores de direita se juntam. Muito forte isso aí que a gente está vendo aqui. Também temos aqui mais uma bomba. Exatamente, Júlia. Boa tarde a todos. A Argentina classifica esse narcoterrorismo como terrorismo na Argentina. Agora o Paraguai vai fazer a mesma coisa. Pessoal, isso não é algo simples. Os Estados Unidos está por trás disso. O que está acontecendo é Paraguai coloca o PCC, Comando Vermelho, como grupo narcoterrorista. A Argentina coloca um grupo narcoterrorista para que os Estados Unidos venha e faça isso também. Ou seja, daqui a pouquinho serão todos classificados como grupos narcoterroristas. Também temos o seu Marsiglia lembrar que dando uma aula dizendo que o Alexandre de Moraes está errado mais uma vez. O presidente dos Estados Unidos falando sobre testes de bombas, armamentos nucleares nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos fazendo acordo com a China, que é uma bomba contra o Brasil. Nos referindo a dados estatísticos. Temos aí dados estatísticos que mostram que a direita sempre esteve certa. Galera, eu sou o Fábio e todos os dias nós temos 22 minutos com o Fábio. São 22 minutos de informação para que você saiba tudo que acontecendo, tudo que está acontecendo no dia. Dá os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Vá no comentário e diz para mim, o Bolsonaro é um refém do narcoterrorismo? Você já pensou sobre isso? Já pensou? Você está vendo viralizando as coisas que o Bolsonaro fala? Então você entende. Bolsonaro hoje é refém do narcoterrorismo. Vá no comentário, você acha que sim? Diga que sim. Você acha que não? Bota que não. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos lá. O Lula caiu do cavalo. Olha que bomba isso aqui. Sorprende muito este planteamento, porque me surpreendeu muito essa negociação. Por quê? depois de mais de ano, com 5 rehenes. Porque o questionamento aqui, o contexto é, o Lula, ele pode intervir. O Lula, ele pode ser aquele cara que vai negociar em favor da Venezuela com os Estados Unidos. A Corina Machado, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela diz que não. Por quê? Por quê? Porque não tem como o Lula fazer isso porque é desqualificado. Aí ela dá o exemplo, cara. Ela dá o exemplo. Olha isso. Sorprende muito Me surpreendeu muito esse tipo de fala. este planteamento, porque depois de mais de ano, Porque depois de mais de um ano, lembra dos argentinos que estavam ali na Embaixada Argentina? Que o Lula supostamente ia resolver o problema, nunca conseguiu resolver nada? Ela fala disso. com 5 rehenes 5 reféns que na embajada de Argentina, bajo estavam na Embaixada da Argentina, protección de Brasil, sob ali a proteção do Brasil. el gobierno del presidente Lula no logró conseguir ni siquiera 5 salvoconductos. Quer dizer, o Lula não conseguiu nem ajudar essas 5 pessoas. Después de 6 meses Depois de 6 meses sin luz, sem luz, no logró que pusieran un fusible. não conseguiu botar uma luz. O Lula é tão incompetente que ele não conseguiu botar uma luz na embaixada.
Y después de más de 15 meses Depois de mais de 15 meses, pidiendo las actas originales, pedindo as atas originais, no logró que le entregara Maduro las actas. Maduro nunca entregou. Quer dizer, as atas que o Maduro disse que tinha, né? Ele pediu para Maduro entregar para ele, Maduro nunca entregou. Entonces, no sé qué es lo que cree que puede lograr el presidente Lula en este Então eu não sei o que eles acham que o Lula poderia conseguir. Não tem condições. momento. Ahora, Agora, una cosa que sí me parece muy grave uma coisa que me parece muito grave es que aquí no es, las dos partes que él hace mención son Estados Unidos y as duas partes que fazem menção é os Estados Unidos el régimen de Maduro. e o regime de Maduro. ¿Ustedes no creen que aquí está ausente la parte más importante? Você não acha que está sendo ausentada a parte mais importante? ¿Dónde quedan los venezolanos? Onde estão os venezuelanos? ¿O es que los venezolanos en este análisis del presidente Lula no importan? Porque aos venezuelanos, o presidente Lula, quer dizer, o Lula não se importa com o povo venezuelano. Querida Corina Machado, deixa eu explicar uma coisa para você. Pro Lula, nem o povo brasileiro lhe importa. O Brasil está sobre o domínio do narcoterrorismo. E o Lula não se importa nem com o povo brasileiro. Você acha que o Lula vai se importar com o povo venezuelano? É muito, né? Mas, cara, sensacional. Parabéns. Que esculacho. Esculachou. O Lula é tão incompetente. Ela falou assim, como que vocês vão pegar o Lula para intermediar entre Estados Unidos e Venezuela se o Lula não conseguiu botar nem a luz na universidade, na embaixada? O Lula, depois de quase um ano, ele não conseguiu fazer com que os 5 argentinos tivessem salva-conduta para vir para o Brasil. Os Estados Unidos teve que fazer uma missão à noite, onde resgataram a mãe da Corina Machado, resgataram os 5 argentinos, todos salvos, graças aos Estados Unidos trabalhando à noite. Como que o Lula é um incompetente. Incompetente. Entendeu? Essa é a grande verdade. Vamos lá, porque a Globo começa a falar umas coisas estranhas, né? Olha o que a Globo tá falando aqui. Vamos lá. Primeiro vamos fazer esse lado da Globo aqui. Exatamente, Júlia. Boa tarde a todos. O ministro do Interior do Paraguai, Henrique... Isso é uma bomba, tá? Isso é uma bomba. Isso é uma bomba porque não é só uma coisa aleatória, não. Acho que isso aqui é um plano um plano da direita para derrubar o narcoterrorismo. Olha isso. Exatamente, Júlia. Boa tarde a todos. O ministro do Interior do Paraguai, Henrique Riera, anunciou que o governo do presidente Santiago Peña declarará como organizações terroristas o Comando Vermelho e o PCC. O pessoal já declarou, tá? Declarou ontem na madrugada. Já declarou. Agora nós temos a Argentina, classificou eles como grupos narcoterroristas e agora o Paraguai também fazendo a mesma coisa. Vamos lá. E ele sustentou que essa decisão está dentro desse contexto de uma estratégia regional de cooperação com o Brasil e com os outros países do Cone Sul. As organizações criminosas brasileiras se expandiram já há alguns anos para o Paraguai. O PCC, por exemplo, tem presença forte na cidade de Pedro Juan Caballero, que está na fronteira com Mato Grosso do Sul, enquanto que o Comando Vermelho está presente na região do Alto Paraná, que está na fronteira do lado paraguaio, na fronteira com o Estado brasileiro do Paraná. E, além disso, o Conselho de Defesa Nacional do Paraguai anunciou que adotou o que ele chama de medidas extraordinárias de prevenção e vigilância na fronteira com o Brasil para evitar que integrantes do Comando Vermelho, que supostamente que saíram do Rio de Janeiro, tentem entrar no território paraguaio. O fato é que o Brasil e o Paraguai possuem 1.367 quilômetros de fronteira comum. E uma boa parte dessa fronteira é o Lago de Itaipu, por onde tem uma certa facilidade de trafegar à noite em botes. Bom, qualquer brasileiro que entre no Paraguai de forma ilegal, seja integrante ou não dessas facções, será expulso e entregue às autoridades do Brasil. E enquanto isso, na Argentina, a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, confirmou hoje que o governo reforçou os controles na fronteira argentina com o Brasil. Ela afirmou que existe o que ela chama de a teoria da desbandada. Segundo ela, abre aspas, é uma teoria conhecida na política criminal. Quando se ataca de forma focalizada e em massa uma organização criminosa, a lógica é que exista uma debandada, fecha aspas. Ou seja, Bullrich considera que muitas dessas pessoas tentarão atravessar as fronteiras sul do Brasil, por exemplo, no caso para a Argentina ou inclusive para o Paraguai.
Pessoal, o que está acontecendo é uma bomba. Por quê? Porque eu não acredito que isso é algo aleatório. A Argentina vai fazer eles como um grupo narcoterrorista. O Paraguai também. Vocês lembram que os Estados Unidos esteve no Brasil, conversou com Flávio Bolsonaro, foi conversar com o presidente Bolsonaro? Vocês lembram disso? Uns 6 meses atrás, mais ou menos? E aí, o que acontece? Eles foram no Brasil conversar sobre isso e pediram para que o governo Lula colocasse o PCC, ou classificasse o PCC como uma organização terrorista. Vocês lembram? Bota eu aí, quem lembra? Então é muito estranho que a Argentina está fazendo isso agora, que o Paraguai está fazendo isso agora. Então, provavelmente, eles estão fazendo aquilo que os Estados Unidos vêm pedindo para que eles venham fazer. Então, é bem possível de que todo o mundo comece a ver essas organizações criminosas como narcoterrorismo. Porque o negócio tá... Cara, o negócio tá brabo. Tá brabo. E claro que o Lula não vai fazer nada. O Lula não vai fazer nada. O Lula, ele tá vendo que a grande maioria da população brasileira, ela é com os policiais e que se morram os bandidos. Então o Lula queria defender os bandidos, agora ele viu que politicamente seria suicídio. Então agora ele começa a ficar, não vai falar nada. Ele vai sumir, indo lá pra COP e vai desaparecer. Você não vai ver o Lula. O Lula vai desaparecer. Essa é a jogada. Eles vão tirar o microfone do Lula, porque tudo que Lula falar vai dar merda. Olha só a popularidade do assunto, né? Do que se chamam forças da direita. A mega operação no Rio de Janeiro teve, evidentemente, uma imensa repercussão em redes sociais. O que se assinalou até aqui são dados estatísticos, tá? Não é interpretação nossa, não estamos tirando conclusões. Estamos nos referindo a dados estatísticos. Predomínio do que se chamam forças da direita nesse debate travado nas plataformas digitais. O monitoramento foi feito, como a gente já, por isso que o Renato Dorto está aqui com a gente, pela Timelens. A Timelens analisou 289 mil menções sobre o caso nas principais plataformas. A gente traz os primeiros resultados para dar substância à nossa conversa e você primeiro confere esses resultados. Vamos lá. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. E 62 a 32 ainda tá muito, hein? Esse número deve ser uns 80, se a pergunta for bem feita. Quando o Lula viu esses números, que o povo brasileiro está com a polícia e contra bandido, o povo brasileiro não se importa que bandido morra, porque eram bandidos que estavam com fuzis na mão, atirando contra a polícia. Então aquilo ali foi self-defense. Então o que acontece? A gente precisa observar aquilo ali. Porque o policial estava em legítima defesa. Em legítima defesa que morram todos os bandidos. É que morram todos os bandidos. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que observar isso aí. O Lula, quando ele viu que a grande maioria do povo é pró a polícia, o Lula não conseguiu ser com os bandidos. Então, mas como o Lula também não consegue ser com a polícia, porque ele ia levar fumo do próprio malucos da esquerda dele, o Lula preferiu ficar em silêncio e sumir. Ele vai lá para a Copa e não volta. Exatamente. Porque, olha só, pessoal, até a Globo começa a falar bem, ou começa a falar um pouco de verdade. Olha só. Sempre bom lembrar, mais de 100 fuzis apreendidos. O Rio de Janeiro não fabrica armas nem drogas, isso vem de longe. E a competência para não permitir tráfico de armas ou drogas tem que ser das forças federais, porque isso atravessa a fronteira. A gente está enxugando o gelo com a apreensão de armas e drogas no Rio de Janeiro, porque a sangria vem de fora das divisas do estado do Rio. Aí a gente abre o leque e vai... A gente não está enxugando o gelo, porque matamos o quê? 130 criminosos e pegou 130 fuzis. Vai demorar um pouco para eles conseguirem ter outros 130 criminosos e outros fuzis. Então, não está enxugando o gelo, não. Vai ver o absurdo que é o Brasil até hoje não ter conseguido bolar um plano que seja integrado, mobilizando entes federativos, diversas polícias, em diferentes instâncias.
ele está surpreso. É só você prestar atenção que o seu presidente é o Lula. O Lula, quem é que disse para você que o Lula quer acabar com o crime organizado? Muitas pessoas têm esse negócio. Ah, mas o Lula é incompetente. Ah, o Lula não consegue. Mas quem disse para você que o Lula quer acabar com o crime organizado? Você já pensou sobre isso? Você já pensou nessa hipótese de que, de repente, ele não quer? Já pensou sobre isso? De repente, não é que ele não pode. De repente, não é que ele é burro. De repente, ele não quer. Lembrando que o 90% dessa galera votou para ele, se não foi 100%, porque o bandido que não vota pro Lula está sendo incoerente. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Exatamente. Bandido com fuzil é terrorista. Bandido aponta fuzil para cidadão ou polícia, tem que ser eliminado. Pronto. Essa matéria aqui é muito boa. 9 governadores apoiaram o Castro, então isso é um ótimo trabalho. Fica a crítica ao Tarcísio. Eu, particularmente, gosto do Tarcísio. Eu vou continuar votando no Tarcísio, se esse for o caso, mas o Tarcísio pisou na bola. Ele não esteve presente. Ele foi pela internet. O Tarcísio tem que parar de dar mole. Tinha que estar presente. Então, eu acho que ele errou. É uma crítica pontual. Deu mole, mas a gente vai continuar votando para ele para governador de São Paulo, que está fazendo um bom trabalho. Mas tem que parar de dar mole, né? O Alexandre de Moraes... Martins entra nesse assunto também. Foi Luísa que avisou a gente ontem sobre essa reunião. Luísa Martins, é uma reunião para o Moraes avaliar quais são as medidas que serão tomadas pelo governo do estado a partir daqui. Lembrando da DPF das favelas, ontem a gente discutia se havia Cláudio Castro não cumprido, né, o que havia ficado acordado posteriormente ali em relação a esse assunto, se havia feito as comunicações às autoridades. Isso tudo ainda não está muito bem explicado, né? Eu queria que você trouxesse para a gente quais são as perguntas, as lacunas em relação a essa operação que interessam hoje ao Supremo Tribunal Federal. Tainá, boa tarde para você, para o Uribe que está lá no Rio, todos que estão conosco aqui no Bastidores hoje. O principal ponto dessa reunião, Tainá, vai ser obter informações por parte do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a respeito do que justifica... O Moraes vai avaliar a medida, colocar o Alexandre de Moraes como o rei do Brasil. Aí o seu Marcílio, doutor Marcílio, vai responder para a gente. Analisa, doutor, essa decisão, esse despacho do ministro Alexandre de Moraes, pedindo informações ao governo do Rio. Eu entendo que esse despacho, né, essa decisão agora do ministro é inconstitucional e tem um tom abusivo, porque não cabe ao judiciário a gestão da segurança pública. E me parece que é isso que o ministro Moraes deseja com essa decisão. Ele não apenas pede explicações, né, ele pede relatórios, ele pede dados, mas não só isso, ele também ordena, como você bem mencionou agora há pouco, que, por exemplo, sejam instaladas câmeras corporais, que sejam determinado que a ambulância faça isso, enfim, ele entra na interferência mesmo da gestão pública a respeito desse caso, e isso fere a separação dos poderes, isso fere o pacto federativo, isso fere a autonomia do executivo, e vale sempre lembrar que a segurança pública é uma prerrogativa do governo, sequer é uma prerrogativa do governo federal, é do governo estadual. O federal administra e quem faz a gestão é o estado, e no caso, sem dúvida alguma, em nenhum dos casos, o judiciário. Então, o judiciário interferindo na gestão pública, ele é, sem dúvida, um ator indigesto. Tem outros pontos também desse despacho, dessa decisão, que me parecem equivocados. Inclusive, quando ele agenda audiências, enfim, essas autoridades públicas não estão lá para serem interrogadas em audiências. Ele pode muito bem pedir informações, mas jamais interrogá-las. Então, há uma confusão aqui entre o papel do judiciário, a partir desse despacho, e o papel do governo estadual, que é quem mesmo deve estar à frente da gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. Exatamente. É inconstitucional
E ele não é governador, não é o trabalho dele. O presidente dos Estados Unidos, ele disse... Ele disse que vai começar a testar armas nucleares, bombas nucleares, armas nucleares, porque o mundo todo está testando, a gente vai testar também. Nós temos mais do que todo mundo, por que a gente não pode testar? Se eles estão testando. Então o presidente acabou de falar isso agora nos Estados Unidos e o pessoal está ficando maluco aqui, né? E para terminar... Was very helpful for today's meeting was my counterpart, the vice. Ele falou que a reunião com o presidente Xi e o presidente Trump foi muito boa, muito boa. Premier Hu Lifeng and I had 2 days of very... Aí fizeram acordos com as terras raras, fizeram acordos com a soja. O maior acordo foi que a China vai comprar soja dos Estados Unidos. Isso é uma guerra contra o Brasil, praticamente. Tough and fulsome negotiations in Kuala Lumpur, Malaysia, earlier in the week. Está falando das boas negociações em Malásia essa semana? So, President Xi walked in the room and said, I think we can agree on the consensus reached in Malaysia. Então ele... Porque a negociação foi feita na Malásia, passada para o Xi. O Xi falou para o Trump que ele concorda com o que foi falado na Malásia. And so the two leaders were able to discuss more bigger picture ideas during the conversation, including what the remainder of President Trump's term would look like, because I think the Chinese realize that with President Trump in office, it is an opportunity to... Então a China falou que eles estão chegando à conclusão que com o presidente Donald Trump como presidente, eles sabem quem o Trump é, eles vão lutar, vão fazer acordos com o presidente Donald Trump. Então, pessoal, foram grandes acordos, principalmente no caso do nosso querido Brasil, a questão da soja, que agora a China vai comprar dos Estados Unidos, levantando quase que uma guerra contra o Brasil. Galera, Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Todos os dias, 22 minutos. Ó, esqueceu de dar o joinha. Se esqueceu de dar o joinha, ou você não gosta do Bolsonaro, ou você esqueceu. Tchau, tchau, um abraço.